A Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário. Mensagem dia 9/5/2000. Os meus requisitos. Tudo vos ensinei como amar, perdoar e viver em paz. Nada deixei de vos ensinar, mas fiz tudo o que meu Santo Pai confiou a mim. Dele partiram todas as coisas, e dele virá o fim. Uma escuridão está caindo cada vez mais para os vossos olhos que não conseguem ver. Estava comprometido com meu inimigo, não suporta falar em Maria. Esse tirano tem um ódio de minha santa mãe que, se pudesse, acabaria com ela, por ter me trazido ao mundo. Queria ele que o povo até hoje ficasse como um povo pagão e não cristão. Mas de uma forma ou de outra, está conseguindo tirar de mim 3/4 da população do mundo inteiro: budistas, comunistas, falsos evangélicos, feiticeiros, macumbeiros e esses que ele ensina a usar drogas, tirando a minha imagem de dentro do coração de cada um desses. Meus queridos filhos, tudo isso que está acontecendo já era previsto e já foi escrito pelos meus profetas. Agora meus próprios membros de dentro da minha igreja não mais deixam o povo dobrar os joelhos à minha frente. Isso faz com que o Satanás use as rédeas da boca destes que me desonram e fazem como ele quer. Um dos mais tristes pecados que o ser humano vem cometendo. Todos os requisitos do sacrifício da Santa Missa vieram a ser abolidos. Não há mais o que comentar sobre estes assuntos. É um erro irreparável. É aí que virá sobre a terra a maior catástrofe, porque a minha divindade está sendo desonrada. O castigo, meus filhos, não virá sobre vocês, que me adoram e me respeitam. O castigo virá sobre os ímpios. Podem ver que tudo isto a vós falei, que se meu Pai não abreviasse esses dias, ninguém escaparia. Mas pelos escolhidos, meu Santo Pai os abreviou. Fiquem de olho, meus seguidores. Fiquem em oração constante. Se for para estarem no meio das pessoas que não querem mais dobrar os joelhos diante de mim, que não estejam no meio. Que façam como Lote, quando mandei sair de Sodoma e Gomorra. O mesmo irá acontecer tão logo. Jesus. Os meus requisitos. Mensagem de 2000. Aqui Jesus começa a mensagem assim: tudo vos ensinei, como amar, perdoar e viver em paz. Nada deixei de vos ensinar, mas fiz tudo que meu Pai, Santo Pai, confiou a mim. Dele partiu todas as coisas, e dele virá o fim. Uma escuridão está caindo cada vez mais para os vossos olhos, que não conseguem ver mais a verdade, e nem ouvir, e nem os ouvidos podem ouvir a voz da razão. O que está acontecendo no mundo hoje? As pessoas estão dispersas, não conseguem mais ver a verdade, enxergar, ouvir, nem querem mais ouvir. Algumas pessoas, se falar em religião, em nome de Deus, eles se afastam já como se fosse uma ofensa. É isso que está acontecendo no mundo hoje. E Jesus aqui está falando para o profeta em 2000. Tudo que precisava ensinar, eu ensinei. Como amar, como perdoar, como viver em paz. Será que o ser humano tivesse essa consciência de amar o próximo, de saber perdoar as ofensas? Será que não viveria em paz? Será que esse mundo não teria paz? Mas ao invés disso, o que acontece? O ódio é propagado pelo mundo todo. A vingança,
a raiva, a inveja. Como obter a paz numa situação dessa? Não tem como. E as pessoas não percebem isso. Acham que tudo está normal. Eu vou cuidar da minha vida. A vida do outro que se vire. Mas a minha vida depende do outro. É simples assim. Eu não consigo viver nesse mundo sozinho. Para que eu consiga viver em paz, eu tenho que viver no meio de uma comunidade que reconhece esse tipo de coisa, que vive em paz. Esse legado, esse ensinamento, nosso amado profeta, por acaso meu pai, soube bem nos ensinar. Respeitar as pessoas, perdoar. Mesmo porque eu, com essa idade de 65 anos, nunca sofri uma ofensa de tal magnitude que eu não pude perdoar. São ofensas mesquinhas, situações pequenas. Nunca ninguém me fez mal a tal ponto que eu não pudesse perdoar. Gostaria até, às vezes, de falar que gostaria de ter um motivo, realmente, não, aquela situação eu tive que perdoar, que me prejudicou muito. Mas as pessoas hoje não perdoam nada. Qualquer ofensa já briga, discute, já revida. Cadê o amor? Cadê a compreensão? Então Deus mostra aqui que isso é praticamente impossível de obter a paz. Às vezes na casa da gente mesmo. Tem casa de família que o filho não fala com o irmão, o filho não fala com a mãe não fala com o genro, não fala com a nora. Dentro de uma família, dentro de uma casa. Imagina isso no mundo. E isso não é ensinamento de Deus. Ensinamento de Deus é o contrário. É amar, perdoar. Se amar e perdoar, é inevitável a paz. A paz acontece. Como é que vai ter disputa, guerra, no meio do amor, no meio do perdão? Não tem como. É como o padre Romo dizia. Não sei se aquela história era verdadeira ou se era apenas didática. Que dizia que tinha um povo que o rei ordenou que quando fosse brigar, teria que brigar rindo. Ninguém consegue brigar rindo. Continuando aqui na mensagem, Jesus fala assim: olha o caminho que está tomando a humanidade, as pessoas. Todos os requisitos do sacrifício da Santa Missa vieram a ser abolidos. Não há mais o que comentar sobre esses assuntos. É um erro irreparável. Jesus aqui está praticamente cansado de falar. Ele fala aqui: não há mais como comentar sobre esses assuntos. É uma frase de quem cansou de pedir, cansou de ensinar, cansou de mostrar o caminho. Claro que Deus não vai cansar. Mas Jesus aqui mostra que ele também desanima. Como é que as pessoas podem ser tão cabeçudas? Não enxergar o óbvio. Essa arrogância de querer mudar uma religião, uma igreja, um rito que tem 2000 anos de história.
Isso para mim é inadmissível, é arrogância demais. Por isso que o problema nosso aqui, de não ter padre, um dos motivos é esse. Esse movimento da Palavra de Deus, que eu chamo movimento, não é uma religião, não é uma seita. Quem começou foi Pedro II, profeta Pedro II. A Palavra de Deus só existe porque o Bento da Conceição aceitou o chamado de Deus. E Deus preparou ele por 22 anos para passar a primeira mensagem. 22 anos. Nós conversando aqui entre família, nossos irmãos, a questão de padre, né? Eu diria, se tiver algum padre ouvindo e vendo o programa, são vários pontos, mas vamos botar 2 pontos imprescindíveis para não perder o tempo de vir aqui conhecer. Se não tiver a conduta de um padre conservador, é o primeiro ponto. Tem que ser padre conservador. Realmente manter o que sempre foi a Igreja Católica. E o segundo ponto é reconhecer o trabalho do nosso santo profeta. Acreditar de que ele realmente é um enviado de Deus. Se tem dúvida, venha conversar, tire a dúvida. Mas se não tiver esses 2 pontos principais na minha cabeça, padre conservador, e segundo, reconhecer o trabalho do nosso santo profeta, isso é imprescindível. Isso foi a mesma época, por exemplo, dos outros santos. São Francisco. São Francisco fundou uma religião. Não fundou uma religião nova. Ele não criou uma seita. Foi um movimento franciscano que, na época, se rebelou contra as questões da igreja na época. Nem por isso foi considerado uma nova religião. O Papa reconheceu o trabalho dele. O trabalho do nosso santo profeta está reconhecido. Um dia após o falecimento do João Paulo II, João Paulo II passou uma mensagem para o nosso amado profeta, que agora, ele lá no céu, ele falando, agora eu reconheço o teu trabalho. Todos os documentos, todas as mensagens que foi enviada para ele, não chegaram na mão dele. Se tivesse chego, de repente ele teria reconhecido nosso amado profeta em vida. Por que não chegou? Se fosse um monte de bobagem, eles não teriam essa preocupação de não mostrar para o João Paulo II. Não mostraram por quê? Porque reconheceram que aquelas mensagens que foi mandado a ele tinham o que de verdade. Então, nessa obra aqui, se não tiver essa consciência de que ela só existe por motivo do sim de Bento da Conceição em 72 e pela confiança que ele conquistou perante a Deus, é que Deus passou todas essas mensagens, 4.708 mensagens de uma pessoa com o 3º ano primário. Será que não entra na cabeça de vocês? Que não tem como uma pessoa nesse grau de estudo escrever todos os dias uma mensagem diferente. E não são mensagens incoerentes, com coerência. Mensagens de 20, 30 anos atrás, que hoje acontece, hoje a gente vive. Olha como é que está a Igreja Católica.
Como é que um homem desse poderia prever o futuro? O maior problema do que está acontecendo não é para todos, mas da grande maioria, é a arrogância. A arrogância de quem estudou, de quem se acha mais estudado, de quem se acha mais conhecedor da verdade. E eu não estou falando para ofender, é a realidade. Lá bem no começo, nos anos 70, o pai começando essa nova vida, um padre da nossa paróquia questionou ele. De que maneira? Você disse que na época o pai era conhecido como Aristo. Aristo disse: conversa com Deus. Eu que sou padre não converso. Eu estou falando besteira aqui? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil um médico aceitar um conselho de um enfermeiro. Tem que ter humildade. Então eu sei que é difícil para vocês sacerdotes, para vocês bispos, aceitar um conselho ou dar a mão à palmatória que um leigo fala a verdade. O que está falando tem coerência. O nosso amado profeta nunca teve a pretensão de ser melhor que ninguém. Até pelo contrário, assim que foi chamado, ele falou para a voz que ele identificou como Deus: dá isso para os padres, eles são conhecedores. Eles sabem, eu não sei nada, só sei cantar e tocar. Mas essa humildade é que é difícil de encontrar. Mas eu posso dizer com certeza que o último padre que esteve aqui, o penúltimo, que acompanhou aqui a obra, Padre Rômulo, com toda a sua experiência, com toda a sua inteligência, sabedoria, reconheceu a tal ponto que de desafiar. Se alguém encontrar uma mensagem falsa, que não seja coerente, pode queimar o livro. Quem me garante que não tem mais mensagem falsa? Então o que falta para esses padres, não é todos, eu volto a frisar, é ter um pouquinho mais de humildade. Saber que a Igreja Católica foi construída, foi feita pela maioria das pessoas leigas. Os santos, São Francisco, Santa Teresinha, sacerdote tem bem pouco santo. A maioria é tudo pessoas leigas. Então eu volto a frisar, a gente não está recusando o padre. A gente precisa de um sacerdote. Mas para que esse sacerdote venha para cá conhecer, sem perder tempo, tem que ter esses dois requisitos, como diz aqui a mensagem, imprescindível. Primeiro, ser conservador, e segundo, reconhecer realmente o trabalho digno de um homem que só denunciou os erros dos membros da Igreja Católica. Não os erros da Igreja Católica, os membros. É isso que a gente espera. É isso que Deus está falando, Jesus está falando essa mensagem. E para encerrar, olha o que Jesus fala aqui. Fique em oração constante. É o que nós estamos fazendo. Se for para estarem no meio das pessoas que não querem mais dobrar os joelhos diante de mim, que não estejam no meio. Deus está falando aqui. Ah, vocês são teimosos? Vocês são hereges?
Vocês não querem obedecer a Roma, o Papa? Como é que a gente vai obedecer? Como é que a gente vai participar de uma mudança dessa? Se Deus passou para o profeta tudo que precisava passar, denunciando o que está acontecendo, mostrando, nós com esse manual na nossa mão, com esse livro, com essa carta de Deus, com esse ensinamento do céu, acha que temos possibilidade de ignorar isso? Hipótese alguma. Então ele fala que continue reze, continue rezando. Lá no meio deles nós não podemos estar. Se estivermos lá participando, estaremos ser conivente aos erros que estão acontecendo. Seremos cúmplices. E o pior, sabendo da verdade. Que aqueles que não sabem da verdade, geralmente, Deus vai saber reconhecer. Mas para quem sabe da verdade, como é bíblico, antes não tivesse me conhecido, não podemos vacilar. É assim que eu entendo essa mensagem. Os meus requisitos está, infelizmente, sendo todo mudado. E as pessoas estão desatentas. Daqui a pouco, uma celebração de uma missa não vai ser mais uma celebração de missa, vai ser uma missa show, como já tem. Missa show. As igrejas vão ser apenas museus com seus ornamentos para ser visto. Nós não podemos deixar isso acontecer. Não a palavra de Deus, não essa obra, não esses que acompanham a palavra de Deus. Sejamos fortes e tenhamos paciência de esperar o momento certo das coisas acontecerem.